Ok, Sérgio Braga, vamos a Tupanciretã, vamos falar com o consultor em soja, José Domingos Lemos. José Domingos, muito boa tarde, prazer em ter você conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João. Satisfação em poder estar falando contigo e com toda a tua legião de pessoas que te acompanham, pois, afinal de contas, você faz parte da voz do Acre. Muito obrigado. Ô Zé Domingos, você teve lá na comitiva de recepção a ministra Tereza Cristina, né? Teve aquele bolo de gente, o Davi vai colocar umas fotos aí. O pessoal, eu fico com dó, porque a ministra é baixinha, né? Piquititica, tadinha, frágilzinha, mas consciente do drama que está acontecendo no sul do país. Então, hoje de manhã em Santo Ângelo, agora à tarde ela vai para Santa Catarina, amanhã no Paraná e à tarde em Mato Grosso do Sul. O importante é saber o que ela disse, Zé Domingos. A ministra é uma mulher de estatura física pequena, mas de uma grande missão. E essa grande missão, ela escolheu já nesse país continente, que seria, por exemplo, ver os estragos das chuvas na Bahia e em todos os outros estados aí da região centro-oeste. Ela resolveu vir ao sul para repassar ao presidente Bolsonaro, fazer uma leitura e as condições que está aqui a região do Rio Grande do Sul. Amanhã, como você disse, ela vai a Santa Catarina, Paraná e depois o Mato Grosso do Sul. Mas ela veio com uma comitiva do presidente da Embrapa, vários deputados regionais aqui, estaduais e federais, prefeito, vice-prefeito, aonde em Santo Ângelo ela foi até uma propriedade de produção mista, que é de produção de leite, produção de soja e milho, onde ela pôde presenciar os efeitos da estiagem. Ela andou pela propriedade, ela foi ver as condições de lavoura e depois sim, ela ouviu as entidades, aonde foi entregue um documento capitaneado aqui pela nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, com algumas demandas já para ela ter uma noção daquilo que se quer. E o primeiro item, um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, João, é que nós temos 195 propriedades de agricultura familiar. E foi nesses aí, primeiro, que a gente pontuou, que as entidades pontuaram algumas petições, pois, afinal de contas, nós não temos agricultores no banco de reserva. Os que estão jogando são esses aí e não tem como substituir. Um outro ponto importante, muito reivindicado, sem dúvida, que é a gente trocar uma ideia com o Ministério Público e junto com os governantes de cada estado e a federação, a chance de nós ser também produtores de água, pois afinal de contas nós estamos necessitando armazenar água dentro das propriedades e para isso nós precisamos a aprovação nacional de fazer uma reserva de água dentro das APPs. Surgiu um número interessante que eu repassei para você aí, que a cada saca de soja por hectare colhido a menos no estado, isso representa R$1 bilhão, dado aos 6 milhões e 200 mil hectares que a gente está semeando esse ano. A situação aqui, para se ter uma ideia, nesse momento, João, nós temos 38,7 graus de temperatura ambiente e 32,4 graus a 10 centímetros de profundidade a temperatura do solo. Será que está quente ou não, João? Pelo amor de Deus. O Davi da Luz está dando um show. O MacGyver é MacGyver. Ele está colocando o relatório no ar e aí o pessoal conseguiu observar que está se pedindo financiamento para conter a água, como você disse, né? Mas essencialmente está pedindo prorrogação das dívidas. A ministra só ouviu ou falou alguma coisa? Ela ouviu e ela foi muito feliz numa frase dela, o seguinte: nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg dos efeitos da estiagem. E aí é como ela mesma falou, ela quer voltar no estado novamente para poder mensurar melhor depois a situação daqui uns dias mais ou mais à frente na colheita. E ela também se pronunciou de uma maneira muito coerente, que ela quer buscar alternativas imediatas, além dos recursos, que é de buscar um pacto com a natureza. Nós temos que ter um pacto com a natureza e um fator importante que foi colocado também, João, que nós vivemos num país que produz comida para muita gente, para muita família do mundo. Agora nós precisamos salvar as nossas para que elas fiquem no campo em condições de produzir. Por isso, essa entrega dessa pauta, onde você disse que o Davi deu um show e que muitos de nós já têm acesso aqui no estado e principalmente o setor primário. Ô Davi, pega essa primeira tela, pode encher, essa primeira página, pode encher a tela, para a gente narrar algumas reivindicações. A próxima, aquela que tem... Essa daí, Davi, pode encher a tela para a gente poder passar para os amigos que estão nos assistindo. Essa dos itens, viu, Davi? Essa daí mesmo. Pode encher a tela, por favor, para as pessoas entenderem. Então, assim, ó,
implementação com urgência do programa Avançar Agricultura. O que é isso daí, Zé Domingos? Esse programa Avançar Agricultura é que a gente possa ter uma desburocratização, principalmente com relação aos assuntos ligados à agricultura. Então é preciso avançar mais rápido as demandas, já que são todas urgentes dentro do setor primário. Tem o segundo, o terceiro, tem o Pró-Irriga, mas aí, ó, lá no nono, anistia do programa Troca-Troca e depois apoio para a edição das resoluções do Conselho Monetário Nacional para regularização das dívidas, prorrogar as dívidas. É isso que o pessoal precisa nesse instante. Flexibilização das garantias, desconto para liquidação das dívidas ativas com a União, prorrogação das parcelas do crédito fundiário. É uma série de medidas de reivindicações ao governo, ao cofre público. A ministra chegou a falar claramente que ela vai atender parcialmente a todos ou não vai atender. O que ela disse, Zé Domingos? Ela tem a leitura certa e ela vai compartilhar, sem dúvida nenhuma, com o ministro da Economia e do Planejamento, já que isso aí envolve algumas situações que são fora da pasta dela. Mas veja bem, João, que a gente quer deixar em evidência que a nossa preocupação é manter o produtor no campo. Por exemplo, a anistia para o sistema de troca-troca é imprescindível. Não tem como o produtor pagar, por exemplo, semente de milho que ele pega para produzir, já que não produziu esse ano. Nós tivemos em alguns lugares 100%. Hoje, a safra do Rio Grande do Sul, ela está já com quebra bem acentuada, e isso representa praticamente 45% a 50% do volume em comparação ao ano passado. Então, principalmente, ela vai conversar com o ministro da Economia, o ministro do Planejamento e o presidente Bolsonaro, para que nesse país continente, que está seco no sul e chovendo demais no centro, no nordeste e no norte, a gente possa seguir o fluxo, já que temos uma responsabilidade não só com o Brasil, mas sim com 1,5 bilhão de pessoas que comem alimentos produzidos no Brasil. Bom, esse documento do pessoal gaúcho, do produtor gaúcho, entregue para a ministra Tereza Cristina, já está no site do Notícias Agrícolas, está no nosso site O Tempo e Dinheiro, para você ser o produtor rural mais bem informado. É claro que nós vamos acompanhar as notícias de Brasília. Então, hoje ela está em Santa Catarina agora à tarde, amanhã no Paraná, amanhã à tarde no Mato Grosso do Sul, depois volta a Brasília e nós vamos aguardar as providências. Ou seja, a ministra não vai fazer chover, é óbvio, né? Não vai fazer chover, mas pode amenizar os estragos causados pela seca no seio dos produtores e das famílias. Não é isso, Zé Domingos? Exatamente. Ela se mostrou uma pessoa muito sensível, escutou o produtor rural, escutou as entidades, escutou todos os que ali estavam, e uma coisa que chamou muita atenção, ela trouxe junto o presidente da Embrapa, ela veio equipada com a parte técnica do Ministério da Agricultura, e ainda no final, uma coisa rara é o seguinte, ela abriu 20 minutos para perguntas para assuntos que ela ainda não tinha conversado ou citado. E isso foi de grande relevância, havia um público muito, muito grande junto à Lavoura e junto à Universidade Regional de Santo Ângelo, pois sabemos que hoje a integração e a conscientização do público urbano e do rural com a condição climática, ela está apenas começando. Nós precisamos estar unidos e fortes para ajudar o Brasil e ajudar o produtor rural. Rapidamente, porque depois o Davi da Luz já vai ligar para o Maurício Belinello para saber das consequências do relatório do USDA em termos de grana, o mercado de commodities. E você, o que você achou, Zé Domingos, desse relatório? Me senti muito feliz de ver o comprometimento dela de ter vindo aqui, do governo de estar aqui, não. E da quantidade de pessoas. Do relatório O relatório, desculpe. O relatório do USDA. Como é que foi o impacto para você? Ele não está fora da realidade. João, eu vou te dar um número aqui, ó, que a gente fez uma conversa entre alguns países da América do Sul, aqui com pessoas, o presidente da Presídio da Argentina, o presidente da Associação dos Produtores do Paraguai. A América vai produzir 45 milhões de toneladas a menos. E o relatório, ele está recém mostrando o começo do iceberg também. Nós estava consumindo 1 milhão de toneladas por dia de soja ao mundo, e para isso nós precisávamos produzir 380 milhões de toneladas, e nós vamos ter uma queda de estoque no mínimo de 12%. Então, devagar com a dor, né? Portanto. Zé Domingos, mais uma vez, muito obrigado. Vamos juntos, nós vamos voltar a falar desses gráficos que você me mandou. O Zé Domingos fez umas análises muito importantes sobre oferta e demanda. É importante que o produtor aprenda, veja a relação do que está sendo produzido, do que está sendo consumido, porteira dentro. Certo, Zé Domingos? Vamos voltar a falar. Certo. O agro não é teu, o agro não é meu. O agro é nosso. Vamos em frente.
Muito bom, você é bom frasista, Zé Domingos. Obrigado, Zé Domingos Lemos, de Tupanciretão. Um grande abraço e vamos em frente. Um abraço.